computador funcionando, meu brake está ali piscando, usando a bateria. E a internet está aqui de boa. Rolando um somzinho. Chegou o no brake da Intelbras, R$1.200. Eu achei ele até a embalagem pequena, achei que fosse maior, porque ele tá o tamanho do meu notebook ali para ter um comparativo da caixa. Ele está embalado ainda, vou tirar a embalagem, mas está bem, aparentemente bem embalado, cheio de plástico bolha. E agora eu vou tirar esse plástico aqui para poder abrir. Tirei o plástico bolha, ainda tem mais um plástico que vinha em volta da embalagem, tá achei bem embalada a embalagem. E aqui está a caixa dele. Esse aqui é um no brake de 1.200 VA. Ele tem uma garantia de 2 anos. E aqui tem algumas informações. 600 watts, 1.200 VA. Ele tem 0,5 de fator de qualidade, né? de rendimento. Então fica 1.200 vezes 0,5. Tem 8 saídas, 9 níveis de proteção. Aqui ele tem uma tabela de informação. Esse aqui é o de 220 volts. Tem aqui 600 watts. Tem um modelo bivolt e tem um modelo 120 também. Ele tem onda semissenoidal, que é a onda quadrada, não é a onda senoidal, tá? Esse é o modelo da Ative. E o barramento de 24 volts, ele tem duas baterias seladas de 12 volts 7 ampere-hora. Então vai somar os 12 volts, vai dar um barramento de 24 com uma amperagem de 7 ampere-hora. Na caixa aqui ele fala uma autonomia de 1h30. Vai depender da carga que você está utilizando. Aqui ele tem uma tabela de comparação baseada em equipamentos da Intelbras, com o consumo de cada equipamento e a autonomia que seria de cada equipamento, tá? E tem algumas informações aqui na caixa. Tem uma recomendação para deixar ele carregando durante 24 horas. Então eu vou tirar ele da caixa agora e vou colocar ele para carregar. Fala pessoal, André Canso de volta, mais um vídeo aí de tecnologia no canal. E hoje eu vou colocar em prática uma frase que eu achei engraçada, eu ouvi alguns anos atrás. Tem um ditado que fala, mata a cobra e mostra o pau, né? E a pessoa falou, mata a cobra e mostra a cobra, porque se você der uma paulada na cobra, ela pode fugir, e aí você mostrou o pau e não adiantou nada. Hoje nós vamos falar sobre um produto que eu queria, já tem alguns anos que eu tenho vontade de comprar, e aí por conta de trabalho em casa, de oscilações na rede de energia, eu acabei fazendo a aquisição, que é um no-break. Então eu fiz a aquisição desse no-break aqui, da Intelbras. É um no-break de 1.200 VA e ele é um no-break monovolt, ele é só 220 volts. Eu já fiz o unboxing dele para poder utilizar, inclusive é por isso que eu fiz o comentário no começo do vídeo. A gente está aqui hoje fazendo esse vídeo sem energia na minha casa, porque a energia acabou, já tem uns 20 minutos a meia hora, e eu tô aqui com o computador, a internet, tudo funcionando em cima do no-break. Eu não sei se tiver algum zumbidinho no fundo, aí é por conta disso, tá? Então eu vou pegar aqui a minha câmera, eu vou tirar, eu botei uma luzinha externa aqui só para dar uma melhorada no rostinho. Então eu tenho aqui o notebook, que ele tem bateria, mas ele está ligado no no-break. O monitor da LG, que eu já fiz vídeo dele do canal. Eu tenho aqui atrás um servidor que eu fiz com um Raspberry Pi e um HD externo, então é um servidor NAS para minha rede local. E aqui está o cabinho da luminária que eu estou colocando. E aqui a gente tem, deixa eu só dar uma volta no cabo da câmera, aqui a gente tem o no-break. Então ele está com a luzinha amarela aqui, porque nesse momento ele está utilizando a bateria. Se ele tivesse na energia, ele estaria carregando, ou com uma luzinha verde piscando de carregando, ou então com a luzinha verde completa da carga. Aqui a gente tem o botão, que ele é um botão temporizado, então para poder ligar e desligar a gente tem que segurar um pouquinho ele, e você tem a opção também de desligar aquele bip que ele fica de vez em quando, que é quando está acabando a energia. Então eu vou mostrar aqui atrás, bem, não sei se vai dar para focar 100%, aqui a gente tem as tomadas, eu vou mostrar as fotos dele que eu acho que fica melhor. Então ele tem 8 saídas, e como esse no-break ele é monovolt 220, a saída externa dele, a saída da bateria dele é 220 volts, tá? Então a gente tem aqui a caixa dele inicialmente, né? O que tem na caixa? Vem o no-break somente,
algumas informações das características dele, coisa sobre a garantia. Ele tem 2 anos de garantia, pelo que eu olhei no termo de garantia são acho que 90 dias legais mais um tanto contratual, e a bateria dele tem garantia de 1 ano só, não é garantia de 2 anos a bateria, tá? Então ele tem 2 baterias de 12 volts com barramento de 24 volts, 7 ampere-hora cada bateria. Ele tem uma potência de 1200 VA, que convertendo dá 600 watts. A gente vai falar sobre esse detalhe. Então eu vou puxar aqui na página para ficar mais fácil. Eu vou encolher aqui a minha foto, meu vídeo, né? Então esse aqui é o no-break, ele é de uma linha, chama, cadê? Ative, é uma linha Ative, a gente tem ele de 1200 volts, 1200 VA, perdão, de 1500, que acho que é o que tem a potência maior, aí você tem ele bivolt, tem monovolt. Para você que não sabe, hoje em dia a gente tem as fontes que faz chaveamento automático. Então não precisa mais do que a gente tinha antigamente. Corri o risco até de queimar, eu perdi um videogame desse jeito, de você ter que chavear entre 220 e 110. Então você tem aqui ele 1500, bivolt. Bivolt é o que? Você pode pegar a tomada do no-break e ligar tanto em 110 quanto 220. O meu é monovolt, é 220, não tem risco de queimar, porque se eu ligar ele na rede 110, ele só vai funcionar abaixo do esperado e provavelmente talvez não consiga carregar as baterias, tá? Então é um no-break de onda quadrada que a gente fala. Para você que não tem conhecimento nenhum de energia, a onda que vem da tomada, ela é como se fosse uma onda, como se fosse uma cobrinha, que a gente chama de senoide. E você tem 3 tipos de no-break. Você tem o no-break de onda quadrada ou semi-senoidal, que é um no-break que, quando ele entra no modo de operação de bateria, ele não segura a onda perfeita que você receberia da tomada. Então esse tipo de no-break ele é indicado para equipamentos de computador mais simples, um monitor, uma televisão, algum eletrodoméstico que seja mais simples. Não é indicado para fontes eu sempre esqueço esse nome, tem uma recomendação aqui. Tem uma fonte de computador que ela já vem como se fosse um fator de correção. Então ele não indica para esse tipo de fonte. Então ele coloca aqui, ó, indicado sistemas de segurança, computadores desktop, PBX centrais condominiais, televisores e monitores, controladores de acesso, roteadores e switches. Os meus roteadores estão ligados no no-break, e consoles de jogos. Ele não deve ser utilizado para fontes com função PFC. Então, se você tem uma fonte como essa, o indicado é um no-break com onda senoidal, que seria uma segunda opção. Ele também não indica a utilização de no-break para coisas que são movidas a motor, com ventilador, geladeira, liquidificador, micro-ondas, impressora laser e outros. Inclusive, uma coisa que eu pesquisei, porque eu fiquei em dúvida, porque eu comecei o canal por conta disso, não é indicado esse tipo de usar o no-break no projetor. E aí, se tiver alguém aí que é engenheiro eletricista, técnico eletrônico, se puder deixar no comentário, tiver conhecimento dessa área, o porquê, eu não cheguei a pesquisar a fundo. Na verdade, fiz uma pesquisa rápida, não encontrei informação do porquê. Até se alguém da Intelbras que estiver assistindo esse vídeo, ele não é patrocinado, se você tivesse informação do porquê que a gente não pode usar esse no-break em projetor, eu gostaria que vocês deixassem aí nas informações do canal. Então, eu abri aqui já o datasheet dele. Esse no-break em específico, ele aqui ideal para equipamento simples. Ele tem 1200 VA, 600 volts. E aí vamos pegar uma tabelinha aqui. O que eu fiz para poder calcular mais ou menos qual no-break que eu ia comprar? Eu coloquei aqui tudo que eu imaginei que eu fosse ligar. Aquele monitor que a gente tem um vídeo no canal que eu fiz, o notebook da Lenovo. Eu coloquei até algumas coisas a mais, tá? O meu Raspberry Pi, que eu nem ia ligar e acabou ligando, que eu estou fazendo um servidor NAS com ele, eu instalei o Open Media Vault. O meu no-break ele começou a apitar, então eu acho que a autonomia dele deve estar no final e provavelmente vai cortar o vídeo, mas em cortando, assim que voltar a energia, eu continuo a gravação. Então eu fiz um cálculo do consumo em watts. Como que a gente faz esse consumo em watts? Eu pego a voltagem do equipamento, o que ele vai consumir, você pode ler na fonte isso, e a quantidade de ampere que ele usa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma fonte do meu notebook Avel de 19.5
com uma amperagem de 9,23, eu vou ter aproximadamente 180 watts. Então você faz essa somatória de consumo e você chega a um total de watts, que isso aqui seria, vou colocar do lado aqui, então isso aqui seria em watts, 423 watts, que você vai precisar que o no-break aguente do que você vai colocar. Cada no-break tem um fator de potência. O fator de potência desse no-break ele é 0,5. Então, como ele é um no-break de 1200 VA, você pega o 1200 VA e multiplica pelo fator de potência que é 0,5. Então você vai ter 600 watts. Nesses 600 watts, você vai ter a capacidade de sustentar a conexão desses equipamentos e o que vai te dar a autonomia do conjunto vai ser a amperagem das baterias que estão ligadas no no-break. Inclusive, se você tem uma necessidade de ficar 2, 3, 4 horas com o no-break ligado, eu te recomendaria olhar modelos que tem uma saída para bateria, uma conexão de bateria externa. Porque aí você pode colocar uma bateria de carro, uma bateria, na verdade bateria de carro não, porque o no-break ele usa uma bateria que a gente chama de bateria estacionária. Você vai comprar uma bateria externa, ele vai demorar um pouco mais para carregar essa bateria externa. O meu, quando chegou, eu deixei ele 24 horas carregando, que é uma recomendação, né? Apesar de a informação falar que ele carrega em até 10 horas, ele carrega total. Mas a primeira carga eu dei de 24 horas. Então você vai ter um tempo maior de carga por conta da bateria externa, mas em compensação você vai ter uma autonomia maior. Então ele tem aqui 8 tomadas de saída, no caso desse que é 220, a saída é 220 volts. E aí mais uma observação, como esse no-break ele é um no-break de onda semissenoidal, o multímetro normal, o padrãozinho, ele não consegue medir a tensão correta quando ele está na bateria. Ele vai dar uma tensão mais baixa. Para poder fazer a medição correta, você vai precisar de um multímetro True RMS, que ele mede a onda certa, mesmo numa situação de onda quadrada. Ele tem 9 níveis de proteção. Esses níveis de proteção que eles mencionam aqui é sobrecarga, aquecimento. Ele não aquece, tá? Eu coloquei ele aqui, ele não aquece muito, apesar dele não ter cooler. Ele tem proteção contra surto, blackout, variação de frequência. Eu percebi depois que eu comecei a colocar ele aqui que vez ou outra ele dá uma piscada, porque a rede elétrica não está 100%. E ele faz um religamento automático. Por exemplo, se acabou a energia aqui, hora que voltar a energia ele vai religar automaticamente e vai começar a carregar a bateria. Então tem algumas informações técnicas aqui. Ele vem com um padrão tripolar, aquele padrão novo das tomadas mais novas. Uma onda semissenoidal retangular, ele não é senoidal. E aí voltando do que eu comecei a falar, acabei me perdendo. A gente tem o no-break semissenoidal, que é de ângulo, que a gente fala a onda retangular ou quadrada. Você tem o no-break senoidal, que ele também, esses dois são offline. O que significa isso? Ele só entra a bateria depois que cai a rede. E você tem um no-break que é um pouco mais caro, na verdade muito mais caro, que ele é um no-break online que a gente fala. Então ele entra o no-break, as saídas do no-break ficam ligadas direto na bateria. Então você tem a ligação o tempo inteiro utilizando a bateria. Eu acredito que isso vai ter uma redução de autonomia das baterias. Mas quando cai a energia não tem oscilação nenhuma, porque não tem tempo de queda da rede e assumir o no-break. Mesmo que seja alguns milissegundos, dependendo do equipamento que você está utilizando, isso pode ser prejudicial para o equipamento, como por exemplo equipamentos de sustentação à vida. Então você tem lá um equipamento numa UTI, ele provavelmente está utilizando um no-break online. Então você liga na tomada, só que todas as tomadas de saída do no-break estão ligadas na bateria. Então você não tem uma possibilidade de ter oscilação, alguns segundos ou milissegundos ficar sem a energia. Tá? Então, em resumo do no-break seria isso. O barramento dele é de 24 volts, são duas baterias de 12, como eu comentei, né? E uma corrente máxima de carga de 1 ampere. O tempo máximo de carga da bateria seria de 10 horas. E aí a duração da bateria, eu medi esses dias atrás, eu vou fazer até o seguinte, eu vou desligar o monitor aqui para ver se ele segura mais um pouquinho. Esses dias eu medi quando caiu a energia aqui, e ele segurou sem nem começar a apitar por mais de 1 hora e meia. Só que estava ligado
praticamente o meu notebook e os equipamentos da internet. Então, para você que quer utilizar o equipamento como na verdade o no-break ele não foi feito para te segurar, a não ser que ele tenha bateria externa, por muitas horas. Então você vai ter aí, ao invés de alguns minutos, por exemplo, vamos supor que você opere no mercado financeiro e você tem um risco de perder uma ordem, de ficar com uma ordem aberta e tomar um prejuízo por conta disso. Então você vai ter um tempo ali para poder, caiu energia, você acompanha para ver se vai voltar ou não, cancela suas ordens, zera suas posições. Eu tenho internet aqui em casa de fibra e era uma dúvida que eu tinha com o roteador da operadora, mais o meu Wi-Fi não cortou a internet, mesmo com lá fora estando sem a energia. Então, alimentando o equipamento aqui da ponta, a internet funciona, e só que talvez não seja a realidade da sua localidade. Então você tem que avaliar, porque tem algumas localidades que são provedores de rádio, alguma coisa que depende de alimentação externa, tá? Então fica aí uma dica para você avaliar. E além do no-break, eu até, para você que quer fazer uma manutenção de energia somente para os equipamentos de internet, existe a possibilidade de uma fonte de 12 volts 1 ampere. A Intelbras tem essa fonte aqui, e eu até vou fazer um vídeo futuro mostrando como que a gente faz uma fonte dessa caseira. Então eu vou até virar aqui, ó. Eu não sei se vai dar, acho que vai dar para ver. Tem algumas baterias aqui que são iguais a essa bateria que está mostrando no vídeo, que são baterias 18650. Eu acho que até já mostrei alguma coisa no canal com elas. E eu comprei algumas plaquinhas para poder montar aqui a minha bateria, porque o meu roteador da internet ele é de 2 ampere. Então para mim não adiantaria um no-break desse aqui. E o meu no-break, como ele fica numa sala e os equipamentos na outra, eu tive que passar um cabo meio improvisado aqui com a casa alugada, então eu não quis furar a parede, alguma coisa para fazer definitivo. Então eu vou fazer esse no-break só para os modems. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, esse botãozinho vermelho aqui é um botão, é um fusível que ele, quando tem algum problema, ele desarma, e aí ele não tem a necessidade de você trocar a priori, chavear, é como se fosse uma chave de quadro de energia. Você aperta aqui e ele volta a funcionar. Então, no break da Intelbras, eu vou colocar ao longo do vídeo aí algumas imagens que eu fiz quando o no break chegou, que mostra a frente dele. Esse no break é interessante porque, como as baterias são seladas, você pode colocar ele tanto em pé, do jeito que ele está aqui, quanto na posição deitado. Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui. Ele inclusive tem tipo um pezinho em uma das laterais que facilita você colocar ele deitado. Então aqui, ó, acho que é essa foto aqui. Você pode colocar tanto em pé quanto deitado. Então se você tem um rack que você quer colocar ele dentro do rack, você conseguiria botar ele deitado e não vai atrapalhar em nada o funcionamento dele. Tá? Então eu estou olhando aqui, ele está piscando no laranjinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz nele. Eu já vou fazer ao vivo com vocês aqui. Esse no break, esse bipzinho, ele é legal porque ele fica te avisando, mas ele é um saco. Então, o que você pode fazer? Você pode dar 2 cliques nele e ele vai cortar o barulho do bip. Ó, ele me deu um sinal de confirmação, mas ele continua piscando a luzinha. Então ele está avisando que a bateria está acabando. Eu vou fazer isso de novo, 2 cliques, e ele vai voltar o barulho. Ó, agora voltou a fazer o barulho do bip. Então isso é legal porque às vezes você tem um no-break numa casa com mais gente, ou fica com o no-break no quarto, e ele faz um barulhinho quando ele entra em operação. É uma preocupação que eu tinha quando eu comprei, porque a maior reclamação dos no-breaks é o barulho que ele faz. Eu achei que ele faz um barulho, mas não é um barulho insuportável. Ele fica um bzzz no fundo. Como esse no-break ele está no meu escritório, que tem porta, na hora de dormir eu fecho, até porque acho que o cooler que eu tenho em cima do meu Raspberry Pi faz mais barulho do que o no-break. Então ele não tem incomodado tanto com relação ao barulho. Funcionou normal. Essa é a segunda vez que acaba energia aqui de um período maior. Acho que já tem mais de 1 hora que está sem energia aqui em casa. E então está segurando bem para os equipamentos que eu tenho. Pode ser que você precise de um no-break com
potência maior. Então esse de 1500 VA ele vai aguentar uma conexão de mais equipamentos, mas esse 1500 VA ele também, se eu não me engano, tem as mesmas baterias. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, ele tem duas baterias de 12 volts 7 A, que é o mesmo do 1200 VA. Então é uma dúvida que eu sempre vejo nos vídeos de no break. Colocar um no break de 1500 vai me dar autonomia maior? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque se você utilizar a capacidade máxima dele, ele vai te dar talvez até menos, porque você está consumindo mais energia. Agora, o meu no break de 1200, por que ele está segurando 1 hora? Porque eu não estou colocando 600 watts de potência de consumo nele. Eu estou usando bem menos que isso. Então eu consigo uma autonomia maior do que eu conseguiria se eu tivesse usando 600 watts. Inclusive na caixa aqui, ele dá uma autonomia de consumo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver um cenário de 45 watts, que é um CFTV, um DVR mais 4 câmeras, mais HD mais monitor, a Intelbras estimou aqui em 1 hora e 55 minutos. E aí tem alguns outros cenários, lembrando que esses são equipamentos da Intelbras, então não dá para usar o pé da letra o que está aqui. Você vai ter que ver o consumo de cada equipamento e replicar para o seu cenário. Mas no meu entendimento, o no break é mais uma garantia de que você não vai perder algum documento, de que você não vai, numa situação, por exemplo, que a gente tem exemplos no canal aí de operação no mercado financeiro, você não vai ter um prejuízo que seria muito maior do que você não ter uma salvaguarda aí de ter um no break segurando. E aí, uma dúvida que eu não falei até agora, né? Quanto que eu paguei nesse no break? Vamos dar uma olhada lá, quanto que está na loja da Intelbras. Isso aqui é 30 de abril, eu comprei tem mais ou menos uma semana, 10 dias, mas eu paguei mais ou menos 800 e pouquinho nele. Era mais ou menos o preço de um outro no break eu esqueci o nome da marca, mas era da mesma potência, e eu acabei optando por comprar esse aqui. Então eu peguei esse aqui 1200, acho que está mais ou menos o mesmo preço, 866. Quando eu comprei estava frete grátis. E aí você tem a opção de outras lojas também, da Amazon, acho que Americanas, Magalu, você tem vários sites que tem esse no break à disposição, tá bom? Então, mais um produto que eu trouxe aí para o canal. Agora eu vou ligar de novo o monitor, porque eu já estou acabando, então não vai ter risco aqui. Para finalizar o vídeo. Mais um produto que eu trouxe aí para o canal. Mata a cobra e mostra a cobra. Eu estou fazendo esse vídeo, não voltou energia ainda. Eu estou fazendo só com a energia do... ele não voltou porque tá até vou até mostrar aqui, ó. Ele está ligado na tomada, não tem energia mesmo, ele está apitando e ele segurou aí para a gente poder fazer o vídeo. Para você que é youtuber ou dá aula, faz eventos ao vivo, ó, ele começou a apitar mais rápido. Provavelmente agora ele está dando 3 bips, ele provavelmente vai acabar. Se você faz live, é um equipamento que vai servir aí para poder te segurar por mais tempo, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, inscreve. Eu devo fazer o vídeo das baterias dos no breaks para os equipamentos de rede em breve. Eu estou tentando achar tempo aqui na minha agenda, mas eu faço e coloco no canal. Se você não é inscrito, você se inscreve aí e você vai ser avisado, marca o sininho de notificação. Se você tem alguma dúvida sobre esse no break, se você tem alguma outra dúvida de alguma outra coisa, ó, acabou a bateria. Por que não parou de gravar? Porque eu estou usando um notebook, tá? Então tá aqui, ó, ele desligou. Então ele tem uma proteção contra descarga. Acabou a bateria completamente. Ó, apareceu falha de conexão. Por quê? Porque minha internet cortou. Então, nesse momento eu estou só com a gravação do notebook mesmo. E tá aqui o programinha que eu uso para gravar. Ele estava no monitor secundário. Tá? Então, finalizando o vídeo, parei aí para mostrar para vocês que ele finalizou. Marca o sininho marca a inscrição, marca o sininho de notificação. Assim que eu fizer novos vídeos, vocês vão ser avisados. E, mais uma vez, se tiver alguém aí, até da Intelbras, que porventura veja o vídeo, puder deixar nos comentários aí por que a gente não pode usar esse no break para projetor,
eu gostaria até tenho curiosidade de saber porque o canal começou em cima de vídeos para projetor. Tá bom, pessoal? Um abração para você que está acompanhando. Continua aí acompanhando. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo. A gente tem, não vai, a gente tem, mas não vai aparecer porque está sem internet. A gente tem diversas playlists aí de educação financeira, tecnologia, tutoriais. Fica à disposição aí, fica à vontade para dar uma olhada no canal. Abração, pessoal.